Quero retrucar dizendo que a honra é minha, viu? Sem hipocrisia, sem... Eu e minha esposa, antes de encontrar vocês, a gente estava num tempo de oração profunda com o Senhor, pedindo que Ele fizesse cruzar o nosso caminho amigos, pessoas que estivessem no mesmo propósito e, como diz uma música, né? Pedir amigos, Ele me mandou irmãos. Então, Ele é poderoso e fiel para fazer muito mais além do que a gente está pensando, concebendo ou até pedindo para Ele. Eu queria que a gente, eu senti que o Senhor Ele está muito papai amável essa noite. E é interessante que uma coisa é quando a gente prepara a mensagem, o sentimento do preparo e o sentimento da exposição dela. Eu sempre peço a direção para o Senhor para não só conduzir o conhecimento, mas que o meu coração se ligue ao dele para eu saber qual o sentimento que ele está para transmitir. E foi interessante que enquanto eu preparava, o sentimento era um. Quando eu cheguei aqui e senti o que ele está fazendo, o sentimento mudou completamente. Eu queria que a gente lesse o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Aí o Senhor, na verdade é a primeira vez que Ele começa a ensinar de forma oficial, de forma famoso Sermão do Monte. E é interessante que Ele vai começar a ensinar. A gente, claro, só vai ler um trecho, ele é gigantesco, mas Ele vai ensinar isso para os discípulos e para a multidão logo depois que Ele torna os 12, que no caso eram discípulos, torna eles e designa eles como apóstolos, como enviados, como aqueles que iriam e fariam a mesma coisa que Ele. Então, Ele fala assim, eu vou ler com vocês. Então, olhando para os seus discípulos, e aqui eu abro um parênteses, eu acredito que aqui a gente vai ver que não só em Lucas conta essa história, mas também no Evangelho de Mateus, e algumas coisas são bem diferentes. Só que eu acho interessante o jeito que começa dizendo que Ele olha para os seus discípulos e continua assim. Então, olhando Ele para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas, das pessoas que caluniarão o nome de vocês, eles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, gordos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. E é interessante a forma que o Senhor começa ensinando eles,
E eu pego até no gancho do que Deus tem falado hoje com a gente sobre circunstâncias. Circunstâncias. Não se enganem com as circunstâncias, porque o mais importante não é. O mais importante é quem está com você na circunstância. O mais importante é o que está sendo feito na sua vida no meio da circunstância, quer ela seja boa ou principalmente ruim. Porque o Salomão, na brisa lá dele da sabedoria, ele falou: no riso eu não vi sentido nenhum, mas agora na tristeza, porque na tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, nem menospreze a circunstância. Às vezes começa a acontecer alguma coisa de ruim, desconfortável na nossa vida. A primeira coisa que a gente tende a fazer, muitas vezes, é já querer repreender, querer solucionar, querer que passe, mas na verdade, muitas vezes é o próprio Deus permitindo que aconteça, para Ele deixar mais bonito o seu coração, para Ele te elevar, para Ele te edificar, para Ele te tornar mais parecido com Ele, para Ele te transportar de uma identidade, como Deus já estava falando aqui, uma identidade que você carregou e foi construída em você pelo mundo, pelos seus pais. Quando a gente começa a andar com o Senhor, e a gente ouve muito sobre a gente crescer, ser edificado, ser melhorado por Deus, que na verdade é uma verdade. Mas a primeira coisa que Ele faz, antes de começar a nos construir, é nos destruir. Porque Ele sabe que você pega uma construção pronta e você quer fazer do seu jeito, o jeito mais óbvio de fazer é demolindo tudo e construindo tudo de novo. As circunstâncias adversas, elas servem para isso, para nos desconstruir. Só que elas também podem nos iludir. Famosa história do Pedro lá, andando por cima das águas e prestando mais atenção nos ventos, nas ondas fortes, do que no próprio Senhor que tinha dito: vem. Então o Senhor, Ele diz o seguinte, felizes, abençoados, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou, segundo o Evangelho de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles hão de rir. Bem-aventurados vocês serão quando caluniarem vocês, odiarem vocês, expulsarem vocês da sua companhia por causa do meu nome. Ele fala: se alegrem e exultem nesse dia, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Se alegrem e exultem, porque Ele dá a razão da alegria, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Ou você acha que é legal, bem-aventurado ser pobre, bem-aventurado ser humilde? Será que é a razão de felicidade chorar? Não. O que o Senhor está falando é: bem-aventurado que chora, porque ele vai rir. Então a razão da bem-aventurança não está na circunstância, mas no final e o que ela causa em você, em nós. Então muitas vezes você está chorando, mas o Senhor está dizendo: se alegre, porque um dia você irá sorrir. Mas agora, se a gente for analisar, o Senhor disse sobre a recompensa dos céus só quando Ele disse: quando caluniarem vocês, quando disserem mal de vocês,
Se alegrem nesse dia e exultem. O exultar aqui é pular de alegria, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Mas antes disso, o porquê não era céu. O porquê era: bem-aventurado você humilde, porque seu é o reino de Deus. Bem-aventurado você quando você chorar, porque você irá subir. Não tem nada de céu aqui. Ele vai dizer no céu quando você for caluniado, quando o seu nome for difamado por causa dele. Aí sim a recompensa é dos céus. Por quê? Sabe quando o apóstolo Paulo ele disse isso? Não precisa pôr não, é só em 1 Coríntios 15, 19, quando ele fala: aquele que tem a sua esperança em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Agora entenda que quando ele fala isso, ao mesmo tempo que ele joga para a gente o seguinte: ó, se você está esperando em Cristo só nesta vida, você é o mais pobre, o mais miserável, porque isso aqui é rapidinho, o que vale mesmo é a verdadeira, é o que está além. Quando ele diz isso, ao mesmo tempo que ele nos informa disso, ele também nos informa que aquele que espera em Cristo só nesta vida é o mais indigno. Ele está dizendo o quê? Que a gente espera também nessa vida, mas o certo é a gente não esperar só nela, mas a esperança a gente começa vivendo nessa vida. A gente não conversa com pessoas que andam e vivem com o Senhor há não sei quantos anos, pessoas experientes, idosas já, e o que elas falam é: a vida ela é cíclica. Você está bem hoje, a circunstância está boa hoje, daqui a um tempo vai estar ruim, daqui a pouco aquela circunstância ruim será transformada em uma boa, e daqui a pouco aquela boa será transformada em uma ruim. Por quê? Porque esperamos e, na verdade, a gente treina a esperança ainda nessa vida, porque a promessa do Senhor é: se fixe naquilo que está por vir, não se fixe só nas lágrimas que você tem derramado, também se fixe, preste atenção e mire em que um dia o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Salomão também falou: eu vejo pessoas debaixo dessa terra vivendo aflição, sendo oprimidas, e elas não têm consolador. E a gente tem o privilégio de passar por algumas circunstâncias que não são tão bem agradáveis, mas a gente tem o privilégio de ter Ele com a gente. A gente tem o privilégio de ser consolado, porque essa é a promessa. Se você hoje chora, você vai rir. Então a gente tem essa segurança e o privilégio de viver com o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, com o Espírito Santo, que é o nosso consolador, com o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Mas o problema, gente, não é chorar. O problema, meus irmãos, não é ser humilde. O problema é quando nós nos sentimos já cheios, completos, satisfeitos. E agora entendam, com maturidade, eu não estou falando condição financeira, de conforto, eu estou falando quando a gente idolatra o conforto, quando a gente idolatra esse estilo de vida que nunca foi prometida para a gente, que nunca, o estilo de vida que a palavra de Deus ensina, e o que o apóstolo Paulo falou: eu aprendi estar contente com todas as circunstâncias. Eu aprendi
aprendeu, quer dizer que teve um tempo da vida dele que ele não sabia. Deus ensinou a ele a estar contente em todo o período. Então ele falou: eu sei ter muito, mas sei ter pouco. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me dá força para suportar. Posso tudo naquele que me fortalece. Então, o ai do Senhor, ai de você, ai de vós ricos, que você já tem a consolação. O que o Senhor está querendo dizer? Ai de vocês que já têm a consolação. A consolação de vocês é o dinheiro, a consolação de vocês é o conforto, é essa vida. Enquanto a gente nunca pode se esquecer que somos, como o Diácono pregou, cidadãos dos céus. Só que isso é bonito de se falar, da gente citar. Deus aqui está falando para vocês. Agora, viver como tais aqui pega. Por quê? Porque o cidadão do céu, ele mira na eternidade. Porque o cidadão do céu, ele não espera no Senhor só nessa vida. Ele está esperando na verdadeira, na que há de vir, na que é eterna. Eu disse na última vez que eu preguei que eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, eu não sinto tanto desejo assim pela sua vinda, não do jeito que eu leio na sua palavra, do jeito que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou: eu vou herdar a coroa, eu vou pegar a recompensa, eu e todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu falei: Senhor, eu não estou amando assim, não estou esperando tanto assim. E aí eu entrei num processo de desconstrução. E aí foi quando, desconstruído, é interessante essa desconstrução, porque o Senhor, ele encerra, não precisa também colocar não, mas ele encerra o sermão do monte, dizendo assim, vamos ler, vai. Versículo 46, Léo, por favor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A primeira coisa que é feita antes da construção sólida, cavou, abriu uma profunda vala e colocou na rocha o alicerce. A primeira coisa que o Senhor faz com a gente antes de ressignificar, como ele falou pelo Robertão aqui, é cavar fundo. Gente, tem coisa que eu nunca imaginava. Existiam pecados que eu nunca imaginava ter e carregar dentro de mim. Eu só os conheci quando o Senhor começou a me provar. Eu só os conheci quando as coisas começaram a ficar difíceis. Eu sempre fui uma pessoa, jamais, o que eu aconselhava: você está preocupado com a opinião alheia? Você estava preocupado com o que as pessoas pensam de você? Eu dizia isso até a circunstância da minha vida ficar totalmente adversa, até a circunstância da minha vida não se adequar com o padrão das pessoas, até eu ficar 3 anos em casa sem trabalhar, numa direção de Deus, e as pessoas falando: pô, Caio é vagabundo, meu. E aí eu comecei a perceber que a minha identidade começou a ficar perdida. Por quê? Eu comecei a entrar em desespero pelo que estão pensando de mim. Existem coisas em nossas vidas que estão profundas demais, enraizadas demais, e a gente só vai descobrir elas quando a gente passar pelo fogo que purifica toda impureza. Existem coisas que vão tornar mais belas, vão ficar mais bonitas
passei um tempo, eu e a Samantha, nosso casamento terrível. Foram os piores momentos da minha vida até hoje. Mas depois que isso passou, e detalhe, tudo passa, tá? Tudo passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A gente passou uns momentos tão terríveis, mas quando eles passaram, se o nosso casamento estava aqui, e no momento terrível ele desceu para cá, depois do fogo, ele entrou numa estatura. A gente tem vivido nossos melhores momentos como casal. Por quê? Porque o fogo, ele prova, ele arranca, ele revela a impureza. Uma vez eu ouvi um John Piper falando que atrapalha os nossos relacionamentos em todos os sentidos são os nossos pecados. Então, a forma disso ser melhorado é eles serem revelados. Por quê? Porque você não mexe em nada sem antes você ter visto, sem antes você perceber que está ali. Por isso que o Senhor primeiro lhe revela, para depois ele com você começar a trabalhar. Por isso que a gente não pode desprezar as más circunstâncias, mas também a gente não pode vivê-las de qualquer jeito. É com o Senhor. Quer chorar? Pode chorar, mas chore no ombro do Senhor. Quer reclamar? Não sai falando aí a torta direita, não. Eu lembro que nos momentos que eu sentia mais desgosto nas circunstâncias ruins, eu ia lá com Deus e desabava para Ele. E é tão interessante, a oração ela é maravilhosa, porque no momento que você está com Deus, a sua alma ela é totalmente convertida, a sua alma ela é totalmente renovada, por simplesmente às vezes falar com Deus, simplesmente estar com Ele. É por isso, entendam, é por isso que a bem-aventurança está na circunstância de falta, na circunstância de debilidade, na circunstância de fraqueza. Não é à toa que a palavra de Deus está completamente borrada. O apóstolo Paulo não falou? Ele falou, esqueci de anotar. Não sou como o nosso pastor Avelar Malafaia aqui. Sou péssimo de memória. Mas ele disse: por causa das revelações tremendas que Deus me deu, me foi enviado um mensageiro de Satanás, um espinho na minha carne, para que eu não me gloriasse, para que eu não me ensoberbecesse. Pedi para o Senhor desviar, afastar ele de mim 3 vezes. A resposta do Senhor para mim foi: a minha graça basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a circunstância de vulnerabilidade é o terreno perfeito para o poder de Deus se demonstrar, para o poder de Deus se revelar. Diga ao fraco: eu sou forte. Então, não vamos menosprezar as circunstâncias ruins. O conselho do apóstolo Paulo para o Timóteo foi o seguinte: Timóteo, assuma os teus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que é assumir? É meu.
como um membro do seu corpo, cumprir o resto das aflições de Cristo. Então tem coisa que é para você. Deus enviou certinho na sua medida. Você pensa que você não vai aguentar, mas você vai, porque está escrito que Ele não envia coisa que você não possa suportar. Então você vai passar, você vai conseguir, se não desistir. Aleluia, Deus. Eu trabalhava no banco. Eu lembro que eu expus para Deus um sonho meu. E o Senhor falava: eu vou realizar sim, mas não é a hora. Tá bom? Vamos tocando a vida. Até que um dia Ele falou: chegou a hora, hein? Pode sair. E aí eu saí numa imaturidade, já achando que as coisas iriam acontecer. Eita, vamos conquistar tudo agora, hein? E aí entramos num período de provação profunda do Senhor. E aí recente, quando a gente sentiu de Deus é a hora, foi quando a gente começou a vir aqui. Por isso que, não sei na sua, mas na nossa vida lá de casa, a chegada nesse lugar foi uma virada de ciclo. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, o Senhor já começou a falar profundamente com a gente sobre coisas da nossa vida. E aí foi quando a gente sentiu que era hora de... Só que o Senhor me levou para um lugar. Eu tenho um amigo, um irmão, que tem uma distribuidora de alimentos. E a gente conversando e tal, senti muita direção de Deus para que eu fosse trabalhar com ele, sem saber quanto tempo, sem saber porquê, mas enfim, fui. Gente, eu estava acostumado a trabalhar na frente de um computador, sentado o dia inteiro. Quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a trabalhar dentro de um estoque, carregando um monte de caixa, num lugar cheio de pó. Eu acordava 4 da manhã para chegar lá às 6. No começo aquela beleza, né? Pá, tá, vamos nessa. Mas daqui a pouco, começou a bater a bad. Falei: Senhor, eu não nadei. Eu nadei até aqui para chegar nisso aqui, Senhor, pelo amor do Senhor. O Senhor só falando: persevera. E uma das coisas que Deus falou comigo naquele processo é o seguinte: uma vez Deus pediu o filho de Abraão, Isaac. Só que na hora de Isaac sacrificar o filho, Deus interrompeu e falou: não, tem ali o sacrifício. O que o Senhor me fez pensar com isso é: tem coisas que Deus pede para a gente, ou tem coisas que acontecem na nossa vida que não vão dar em lugar algum. É só para te testar e te promover para um outro melhor. Então, o que Deus pediu para Abraão não aconteceu, não teve êxito, mas Deus pôde ver que Abraão seria capaz. Deus pôde provar Abraão. E ali eu já estava daquele jeito, chegando tarde em casa, os meninos agindo de forma esquisita lá de saudade, e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós precisamos segurar as coisas na nossa vida com mãos leves. Senão o Senhor não tinha dito: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Senão o Senhor não
tinha dito: aquele que quiser meu discípulo, aquele que quiser ser meu discípulo, já começa nesse detalhe: aquele que quiser ser meu discípulo e amar a esposa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que quiser ser meu discípulo e amar os filhos mais do que a mim, não pode, é impossível ser meu discípulo. Aquele que quiser ser meu discípulo e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Mas ele disse no Evangelho de Lucas: por isso, senta primeiro, faz as contas, vê se você vai aguentar a pressão. Senta, lê o contrato antes de assinar. Por isso, senta. E o exemplo que o Senhor deu, exemplificando isso, ele contou uma breve parábola dizendo: ninguém que vai construir uma torre já chega construindo. Ele senta primeiro, ele vê se ele tem os recursos para começar e terminar. Porque senão, se ele começar, vão passar lá no meio da construção, falar: lá fulano de tal começou a construir, nem terminou, meu, que vergonha. Ele falou: do mesmo jeito, o rei não sai para uma batalha sem antes consultar se com 10.000 soldados ele vai derrotar um que vem contra ele com 30.000. Senão, na hora H, ele vai mandar lá os servos com a bandeirinha de paz. Então o Senhor já disse: senta, faz as contas, vê se você vai conseguir. Mas não perca de vista a recompensa, o salário. Quando o Senhor disse: no dia que vocês forem insultados, se alegrem, exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Tem algum problema de fazer alguma coisa pensando na recompensa? Problema nenhum, você só trabalha porque no final vai ter um salarinho. Se não tiver salário, você não trabalha. Então o Senhor está falando que a esperança de vocês esteja naquilo que está por vir, naquilo que virá. Porque será grande o salário, será grande o pagamento, será grande a recompensa. E quando a gente pensa na recompensa, dá mais força para a gente poder trabalhar e viver o processo. Então, meus irmãos, não desprezem as circunstâncias, principalmente pelo fato de que o grande eu sou está com a gente. Ele não disse em um dos salmos: se aquietem e lembrem, eu sou Deus. Então, tranquiliza, lembra que Ele é Deus. Uma das coisas que eu gosto de fazer para lembrar de quem é esse Deus, eu adoro assistir documentário de universo, essas coisas, que eu começo a ver, a gente está tão limitado a pensar em Deus nessa nossa altura, que a gente esquece que nada está fora do controle, que Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra, e Ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se todas as coisas estão sendo sustentadas e cuidadas, quanto mais nós. O Deus que não nos negou o seu único Filho, justo, santo, perfeito, como não cuidaria dos detalhes? Vamos ficar de pé, gente? Eu queria com você pegar nessa rabeira que Deus ministrou através do Roberval sobre gratidão. Se você quiser só ouvir, ou se você quer conversar com ele, fique à vontade. Eu só queria, Pai, aqui com os meus irmãos, e na verdade já começo te agradecendo por isso, porque o Senhor, quando
essa noite, onde tudo, Senhor, torna